A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de nós. Invoco a Trindade Santa, pelo sinal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero trazer para você hoje 25 razões ou coisas que não devemos fazer dentro da igreja ou na celebração da missa. A primeira, não chegar atrasado, lembrar de que Deus está esperando você para preencher com seu amor e com seu perdão. É um abraço, um falar, um ouvir, um dizer que você precisa ouvir. Ele separou um lugar na mesa para você. Não deixe o esperando. Segunda, não usar roupas provocantes. Não use vestuário que possa chamar atenção ou provocar as pessoas. Terceiro, não entre na igreja sem saudar o Senhor. Ao chegar, faça o sinal da cruz. Ao chegar, faça o sinal da cruz. Ele está lá, feliz por você. Agradeça a Deus, pois Ele o convidou. Quarta, não tenha preguiça de fazer reverência ao altar, reverência a Jesus no sacrário, ou genuflexão. Se você passar em frente ao altar, que representa Cristo, faça uma reverência. Se passar pelo sacrário, onde Cristo está ali dentro, faça a genuflexão e toque o seu joelho no chão. Genuflexão é colocar o joelho no chão naquele momento e curvar a cabeça. Quinta, não masque chiclete ou beba alguma coisa no momento da celebração da missa. O que é permitido só a água no caso de necessidade e questão de saúde. A pessoa doente que precisa tomar um medicamento, ali pode tomar uma água. Por quê? Porque existe o jejum antes e depois da missa. Sexta, não cruze as pernas. O ato de cruzar as pernas, considerando pouco desrespeito. Seu corpo deve estar em expressa devoção. Dali, o sentimento de devoção, de penitência, de reconciliar, de recolher, de amar a Deus acima de tudo, Sétima, a mesma pessoa não deve fazer leitura ou salmo. Quer dizer o quê? Que na liturgia, a pessoa não deve fazer a leitura e o salmo ao mesmo tempo. Quem vai fazer o salmo, faça o salmo. Quem vai fazer a leitura, faça a leitura. Se você ouvir um só leitor ou uma leitora, ofereça-se para ler, pois as leituras e o salmo devem ser proclamados por leitores diferentes. Duas pessoas, uma reza o salmo, uma faz a leitura e outro faz o salmo responsorial. No mesma semana, 3 ou domingo, o dia festivo, quarto, segunda leitura. Quer dizer o quê? Que durante a semana, praticamente 3 leituras. Já no domingo, 2 leituras no Antigo Testamento, uma da carta de São Paulo, das cartas paulinas, pode ser São Paulo ou outra carta, e também o Evangelho, finalizando com o Evangelho. Então, 2 no Antigo Testamento, as leituras, e 2 no Novo Testamento. Uma das cartas paulinas e a outra do Evangelho, que é para ali preparar tudo para o Evangelho, a palavra do Senhor que será proclamada. Oitava, não adicionar frase quando for fazer leitura. E o salmo não deve ser letrinhas vermelhas, nem diga primeira leitura ou salmo responsorial. Então, ele está dizendo que você aqui não pode dizer
primeira leitura ou salmo responsorial. É simplesmente pegou e leu para a assembleia, ouvir e ler bem, né? Imagine a pessoa que vai fazer uma leitura ficar gaguejando. Não é legal. Vamos lá. Nona, nunca recite aleluia antecipadamente. Não se adiante para dizer aleluia, aleluia. Espere alguns segundos, pois certamente alguém cantará. Se nem o padre, nem ninguém cantar, omita-se e nunca recite. 10ª, não faça o sinal da cruz, né? Na proclamação do Evangelho, você só deve fazer 3 cruzes pequenas, uma na fonte, outra nos lábios, outra no peito. Pronto. Sem dizer, pelo sinal da Santa Cruz, livrar Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. 11. Não responda no plural quando creio, né? Cremos. Eu creio, eu Itamar creio, professo a minha fé. É feito em uma forma de pergunta. Quem preside a missa pode perguntar: crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Nesse caso, não responde sim. Respondemos: cremos, pois a fé é pessoal. E responda assim: eu creio. Eu, Itamar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A 12ª, não recolha a oferta durante a oração universal, né? A oferta deve ser recolhida durante a apresentação dos dons. Quando todos estão sentados, o padre agradece a Deus pelo pão e o vinho, purificação das mãos. 11ª, não se levante durante a apresentação dos dons. Às vezes alguém se levanta por impulso, outro também fica de pé. Talvez ao ver o padre levantar o cálice, a hóstia, as pessoas pensam que já é a consagração, mas não é. 14ª, não se ajoelhe logo depois do santo. É preciso esperar que o padre peça que o Espírito Santo transforme o pão e o vinho em corpo e o sangue de Jesus Cristo. Nesse momento, se deve ajoelhar e houver sino, acolhe quando ele soar. Então, na hora que o sino ali badalar, aí a pessoa se ajoelha. 15ª, não fique sentado durante a consagração. Se você não consegue se ajoelhar, fique de pé, mas nunca sentado, ao menos que seja por alguma doença, a falta de respeito com Cristo que se faz presente no altar. Então, 2 coisas devem ser feitas no momento da consagração: ou ficar de joelho ou em pé. Aqui ele coloca bem claro, se a pessoa tiver problema de saúde, aí ela pode ficar sentada, por questão de saúde. Mas se você não tem problema nenhum, por que não se ajoelhar, né? 16ª, não dizer nada em voz alta durante a consagração. Tem gente que durante a consagração diz em voz alta: meu Senhor e meu Deus, mas isso distrai quem está fazendo uma oração pessoal em silêncio. Naquele momento é o silêncio, orar no silêncio. Não dizer alto, né? Aquele momento colocar-se diante de Deus, seu coração, a sua vida, o seu olhar direcionado a Jesus Cristo. 17ª, não diga em voz alta por Cristo, com Cristo, em Cristo. Só quem deve dizer isso é o presidente da celebração, né? Às vezes o padre está dizendo com Cristo, em Cristo e por Cristo, em Cristo. E todo mundo responde a oração que é do sacerdote. O presidente da celebração, que é o padre que está presidindo a celebração, só ele pode dizer essa palavra direcionada ao padre. 18ª.
Não saia do seu lugar para ir dar paz. Você deve cumprimentar com a paz de Cristo as pessoas que estão perto de você. E não outras pessoas que estão distantes, em outros bancos, em torno de você. Às vezes a pessoa sai da igreja, se manda dentro da igreja, desejando dar paz a todo mundo, né? E liturgicamente diz que não pode ser assim. 19 diz: se você não estiver preparado para comungar, você não deve guardar em jejum eucarístico, não ter comido nem bebido nada 1 hora antes de comungar e não ter pecado grave. Então, se tu vai comungar, faz um exame de consciência. Realmente eu estou preparado para receber o corpo de Jesus? Como é que eu estou? A minha vida. Eu estou me confessando, eu estou vivendo direitamente, né? Não devemos receber o corpo do Senhor se nós não estiver preparado, né, com o sacramento da confissão e tudo mais, o que deve ser feito como cristão. 20º, não fazer somente uma fila de comunhão do Padre. Jesus está presente nas hóstias consagradas. Não importa se a hóstia segunda pelo Padre ou pelo ministro extraordinário da Eucaristia, que é uma pessoa preparada, autorizada pela igreja, possa distribuir a comunhão. Na missa, levar aos idosos e aos enfermos. Aqui é um ponto importante. A gente tem que aceitar ali Jesus Cristo, né? Às vezes a pessoa vai comungar por uma pessoa, aí conhece a vida daquela pessoa e não comunga das mãos dela. Não recebe o Jesus ali. E aí, então, está errado, não está certo. Não é porque a pessoa fez uma coisa besteira, um errado, isso, aquilo, outro, que você vai deixar de comungar das mãos dela. Não. Deve sim comungar, porque ali você está recebendo o próprio Jesus Cristo. Não importa quem seja a pessoa que foi colocada naquele momento para te dar. Se é o padre, louvado seja o Senhor. Se é o diácono, louvado seja o Senhor. Se é o ministro, louvado seja o Senhor. Importante que você receba Jesus Cristo. 21ª. Depois de comungar, não converse com outra pessoa. Não fique conversando, né? Não fica ali à toa. Volte ao seu lugar, fale com o Senhor. Se você não comungou, faça uma comunhão espiritual e converse com Jesus, né? Às vezes eu digo para as pessoas que não podem comungar, eu digo: meu irmão, não é porque você não pode comungar que você não deve ir à missa. Deve ir sim, e fazer sempre a sua comunhão espiritual. Padre Pio dizia: eu peço que os meus filhos comunguem todos os dias. Se não comungarem fisicamente, que comunguem menos espiritualmente. Por isso, meu irmão, está aí a resposta, né? A 22ª. Quando terminar a distribuição da comunhão, não continue cantando. O cântico de comunhão deve terminar quando a última pessoa receber a hóstia, né? Receber a hóstia, para que haja um silêncio sagrado em cada pessoa, entre em diálogo com Deus. Então, terminou ali de cantar, terminou de comungar a última pessoa, ali silencia o cântico, né? Isso que está dizendo é a liturgia da igreja. Silencia o canto e ali você vai fazer a sua oração de louvor, de agradecimento a Deus, e ali você vai estar contemplando a grandeza de Deus, adorando o Senhor. 13º, desligue o celular e não fique mandando mensagem. Quantas pessoas estão indo para a missa, tem isso que falar demais, que as pessoas estão trocando a Bíblia pelo celular, né? O celular é coisa descartável, a Bíblia não. A Bíblia é a própria palavra de Deus para nós. E a pessoa vai para a missa e está lá com o celular na mão, está lá olhando o celular, mandando mensagem, às vezes assistindo até a missa transmitida pelo celular.
enquanto você está ali dentro da igreja. Não faça isso, não é bom, não é sadio e nem é correto para você. Bom? Então desligue o celular, não mande mensagem ou não fale durante a Santa Missa com ninguém no celular. Eu hoje tomei uma decisão. Para onde eu for, não levo mais o celular. Já vem com 2 anos fazendo isso. Só uso o celular na minha casa e quando for necessário. Porque o celular acaba tirando o diálogo, a conversa, até mesmo tira a nossa intimidade com Deus. Por quê? Porque você fica às vezes só no celular e se esquece de rezar. Né? Pense, reflita. Porque o Senhor está dedicando atenção. Dedique a sua atenção ao Senhor e não ao celular. 24ª diz: não perca as crianças de vista. Ensine a aproveitar a casa do Pai e comportar-se na missa. Às vezes o pai diz assim: não vou levar o meu filho para a igreja porque ele fica por lá. Comece a educar o seu filho de criança, levando para a igreja, colocando pertinho de você, sentando com você, né? E a criança vai sendo educada ali, ouvindo, mesmo que não entenda nada. Mas ali ela está ouvindo, está entrando dentro do seu coração, através do seu ouvir. E o cérebro da pessoa vai desenvolvendo e ali vai ficando armazenado dentro do seu cérebro, daquela criança, no seu subconsciente, no seu consciente, e daí por diante. Então leve o seu filho para a missa, tá bom? 25ª diz: não saia antes da missa terminar, não perca a bênção final. É muito importante a bênção final, através da qual o Padre envia ao mundo para dar testemunho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao sair da igreja com o propósito novo que tenha sido inspirado no Senhor para edificar no mundo o seu reino de amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, aqui tem 25 coisas que a gente, né, deve fazer e o que eu não devo fazer. Às vezes a pessoa vai sair para a missa, antes de terminar, vai-se embora, não espera o padre dar a bênção final. Ali naquele momento é o envio, o padre está lhe enviando em missão, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça de Deus Pai, pela intercessão da Virgem Maria, e que o Espírito Santo ilumine nossos corações como verdadeiros cristãos, possa vivenciar bem a nossa fé na celebração da Santa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos. Compartilhe, comente, né? E curta. Obrigado a todos.